Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos trabalhar as aulas 14 e 15, ok, pessoal? Vamos dar continuidade ao estudo sobre verbos. Então, esse vídeo é o vídeo parte 2, ok? Bom, para começarmos, nós iremos abordar o assunto da formação dos tempos, né? Simples. Vamos começar falando, né, sobre a formação dos tempos simples, tá? Verbos conjugados no presente do indicativo, né? Eu tenho aqui como exemplo o verbo vender e nós vamos perceber como que nós vamos formar o presente, né, do subjuntivo, ok? Então aqui eu tenho o verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Então, o verbo vender aqui, conjugado no presente do indicativo, apresenta as desinências finais. O, eis, e, emos, eis, em. Ok? Bom, para formar o presente do subjuntivo com o verbo vender, nós teremos que trocar essas desinências finais. Né? Trocaremos o pela desinência a. Trocaremos a desinência eis pela desinência ais. Né? A desinência e da terceira pessoa do singular, né? Pela desinência a. Né? Trocaremos também a desinência emos pela desinência amos, a desinência eis pela desinência ais e também a desinência em pela desinência an. Então formamos o verbo no presente do subjuntivo, né? Eu venda, tu vendas, ele venda. Nós vendamos, vós vendais, eles vendam, ok? Então, eu vendo, presente do indicativo, né? Que eu venda, presente do subjuntivo. Então, eu troquei a desinência o pela desinência a. E assim também, né, será com as outras pessoas. Ok? Vamos dar continuidade? Vamos falar agora dos verbos, né, no imperativo. Como é que se dá a formação do imperativo? Pessoal, o imperativo afirmativo ele é constituído por duas formas, né? Duas pessoas do presente do indicativo e três pessoas do presente do subjuntivo, tá? Bom, tu e vós, né, são as pessoas do presente do indicativo, tá? Que vão ajudar a formar o imperativo afirmativo. Só que vocês vão ter que retirar o S, né, do finalzinho, tá? Da conjugação do verbo. E as três pessoas, né, do subjuntivo. Você, nós e vocês. Ok? Sem nenhuma alteração. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, do verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, desse presente do indicativo, eu vou extrair daqui, né, as pessoas tu e vós, tá? Só que eu vou tirar esse Szinho do final para poder formar o imperativo afirmativo. Aí ficou como? Canta tu, né? Canta tu, cantai vós, ok? Isso no imperativo afirmativo. Lembrando que a primeira pessoa do singular não tem no imperativo afirmativo. Não tem, tá? Eu não tenho, ok? E trouxe também o verbo cantar no presente do subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, desse presente do subjuntivo, eu vou tirar três pessoas, você, nós e vocês, para poder também formar o imperativo afirmativo. Então, ficou assim, ó. Cante você, cantemos nós, cantem vocês. Eu retirei lá do presente do subjuntivo. Então, assim, eu formei o meu verbo cantar no imperativo afirmativo. Ok? Lembrando que a primeira pessoa do singular não existe. Ok, pessoal? Foi? Vamos prosseguir? Aqui eu trouxe, né, mais ilustradamente, né, mais colorido, né? O mesmo exemplo, tá? O verbo cantar, né, no presente do indicativo e também no presente do subjuntivo e aqui no meio formando o imperativo afirmativo, ok? Vamos prosseguir? Agora eu trouxe um outro esquema, tá? Eu trouxe um esqueminha aqui para mostrar a formação dos tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Então, através do pretérito perfeito, né, do indicativo, né, com base no pretérito perfeito do indicativo, formam-se o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo também. Tá? Então, toma-se como partida a segunda pessoa do singular e subtrai-se a desinência STE, acrescentando então as terminações que eu vou mostrar agora aqui, tá bom? Vamos lá?
Então, o pretérito perfeito do indicativo do verbo fazer ficou assim: eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Então, pretérito mais que perfeito do indicativo, eu vou trocar a desinência final. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Eu troquei a terminação final, né? Ra. Formei o pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu fizesse, tu fizesses, ele fizesse, nós fizéssemos, vós fizesseis, eles fizessem. Então aqui eu também troquei a terminação pela terminação se, né? Se. Fizesse, fizesseis, fizesse, fizéssemos. Ok? Formei o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o futuro do subjuntivo, né? Vocês podem perceber a desinência final. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, né? Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. Quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Agora sim. Perceberam a terminação? Futuro do subjuntivo. Eu troquei, né, a terminação lá do pretérito perfeito do indicativo e formei o futuro do subjuntivo com essas terminações aqui, ó. R, reis, tá vendo? Reis, RMOS, RDS, REM. Futuro do subjuntivo. Ok? Foi? Aqui eu trouxe, né, os tempos derivados do infinitivo impessoal. Pessoal, o que seria um verbo no infinitivo impessoal? Verbo no infinitivo impessoal, como vocês podem perceber aqui, né, são verbos que apresentam a terminação ar, ir. São verbos que não aparecem em conjugado com as pessoas, né? Então, infinitivo impessoal. Falar, nós temos aqui a terminação ar, né? Pertence à primeira conjugação. Vender, terminação er, pertence à segunda conjugação. Partir, terminação ir. Terminação ir, pertence à terceira conjugação. Então, esses verbos aqui se apresentam no infinitivo impessoal. Agora, vamos falar, né, no quadrinho aqui do lado, né, as demais formas verbais e nominais, elas derivam do infinitivo impessoal, tá, pessoal? Que é a forma primitiva de qualquer verbo. Então, deve-se, pois, subtrair a desinência do infinitivo, que é a desinência R, e acrescentar as terminações a seguir, que vocês vão ver aqui. Vamos começar falando do pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, as desinências que vocês vão acrescentar são essas aqui, ó. Vá, vais, vá, vamos, veis e vão. Para os verbos da primeira conjugação, tá? Como é o caso do verbo falar, cantar, pular, ok? E vou acrescentar somente a, as, a, amos, eis, an, para o verbo da segunda e terceira conjugação, como é o caso do verbo vender e o verbo partir. Vamos ver aqui? O verbo falar. Então vamos lá? Vamos analisar aqui no pretérito imperfeito. Vamos começar falando do pretérito imperfeito do modo indicativo. Então ficou assim, ó. Eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Perceberam a desinência ava? Porque o verbo é primeira pessoa. Perdoe, porque o verbo é a primeira conjugação. Falar, terminação ar. Não é isso? Agora, para os verbos vender e partir, né? O verbo vender pertence à segunda conjugação e o verbo partir pertence à terceira conjugação. Então, a desinência que vocês vão acrescentar no final é a desinência ia. Eu venderia, né? Ou perdoe, eu vendia, perdoe-me. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Olha a terminação ia, né? Pretérito imperfeito indicativo, tá? Agora, o pretérito imperfeito indicativo do verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos. Dá para entender? Terminação ia também. Ok? Só com verbos da primeira conjugação, né? Ar, falar, pular, cantar, que nós vamos acrescentar a desinência ava. Falava, cantava, brincava, amava. Ok? Bom, falei sobre o pretérito imperfeito, modo indicativo. Vamos subir? Vamos lá, futuro do presente. O futuro do presente vocês vão trabalhar com a desinência final ei, tá? Eu falarei, eu venderei, eu partirei. Agora, em seguida, a segunda pessoa. Tu falarás, tu venderás, tu partirás. Foi? Terceira pessoa de singular, ele. Ele falará, ele venderá, ele partirá. Então tem essa desinência final, ei e ra, né? Também.
Nós falaremos, nós venderemos, nós partiremos. Então, na primeira pessoa do plural nós temos a desinência remos, né? Isso no futuro do presente. Agora, futuro do pretérito, nós vamos trabalhar com a desinência final ria. Falaria, venderia, partiria. Eu falaria, eu venderia, eu partiria. Tu falarias, né? Tu venderias, tu partirias. Não é isso? Foi? Bom, gerúndio. Gerúndio, nós reconhecemos o gerúndio pela terminação NDO. Falando, vendendo, partindo. Né? Todos os verbos que apresentam essa terminação NDO significa que está no gerúndio. Cantando, falando, estudando. Não é isso? Particípio regular. O particípio regular é formado, né, pela terminação ado ou ido. Falado, vendido, partido, né, comido, não é isso? Chorado, terminação ado ou ido. Nós chamamos de particípio regular, ok? Bom, agora nós estaremos entrando na aula 14. Vamos falar sobre os verbos, né, que podem apresentar-se nos tempos simples e compostos, né? Ou melhor, vamos falar agora dos tempos compostos, tá bom? Bom, o que são tempos compostos? São formados por locuções verbais que têm como auxiliares os verbos haver e ter. E como verbo principal, né, nós temos um verbo no particípio. Lembra do particípio? Tá? Então, particípio aqui, né, pessoal? Ele aqui no caso vai se apresentar como terminação ado, estudado. Percebam só aqui um exemplo. Ó, vou dar um exemplo aqui do pretérito perfeito composto indicativo, tá? Olha aqui, ó. É a formação de locução verbal com o verbo auxiliar ter ou haver no presente no indicativo e o principal no particípio, indicando o fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. Exemplo: eu tenho estudado demais ultimamente. Eu tenho estudado demais ultimamente. Perceberam aqui? Aí, viu? Nós temos aqui, ó, o verbo ter. Olha aí, ó, o verbo ter, tá? Que está conjugado, não é isso? No presente do indicativo, não é isso? E temos o verbo estudar, que está conjugado aqui, né? No particípio, ó, regular. Estudado, olha a terminação ado. Perceberam? Então, vocês podem comprovar, né, que agora nós temos aqui, né, um tempo composto, tá, pessoal? Mas eu quero deixar claro o seguinte: nas aulas anteriores, né, foram apresentados os tempos e os modos dos verbos, né, da língua portuguesa, na sua forma simples, né, ou seja, grafados em uma só palavra, como é o caso de amei, cantaste, sorriríamos, estejas, fizesses, ok? Entre outras formas verbais. Porém, os verbos também apresentam conjugações, pessoal, de formas compostas, tá? Nas quais se encontra um verbo auxiliar, como eu acabei de falar, que é o verbo ter ou haver, e um verbo principal, que no caso se apresenta na forma particípio, como eu acabei de mostrar aqui no exemplo. Eu tenho estudado demais ultimamente. Tenho estudado, tem um tempo composto, tá bom? Foi? Então, essas composições, elas são chamadas de tempos compostos, tá bom? Mas aí vamos lá, professor, o que seria um verbo auxiliar? Bom, pessoal, verbo auxiliar é aquele que ajuda na conjugação do verbo principal, tá? Flexionando-se em pessoa e número, tá? Para concordar com o sujeito, tá? E também em tempo e modo para ajustar-se à ideia expressa na oração. Já o verbo principal, né, ele é o detentor, exatamente, ele é o detentor, tá? Ele é o detentor do significado principal da composição verbal. E ele estará sempre em uma forma nominal, ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio mesmo, ok? Então, nos tempos compostos, né, o verbo principal deve vir sempre no particípio, tudo bem? Como eu apresentei aqui para vocês, nesse exemplo aqui. Eu tenho estudado demais ultimamente. Bom, aqui eu trouxe, né, um quadro mostrando para vocês, né, toda essa dinâmica, né, toda essa apresentação dos tempos compostos. Eu coloquei aqui 3 tipos de verbos. Da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Verbo estudar, primeira conjugação. Verbo aprender, segunda conjugação. E o verbo descobrir, terceira conjugação. Como vocês podem perceber, né? O tempo aqui é o pretérito
perfeito composto do modo indicativo, o pretérito mais que perfeito composto do modo indicativo e o futuro composto do modo indicativo, tá bom? Então o verbo estudar ficou como? Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. Daí o verbo aprender, o pretérito perfeito composto, como é que ficou? Eu tenho aprendido, tu tens aprendido, ele tem aprendido. Nós temos aprendido, vós tendes aprendido, eles têm aprendido. E o verbo descobrir no pretérito perfeito composto? Eu tenho descoberto, tu tens descoberto, ele tem descoberto. Nós temos descoberto, vós tendes descoberto, eles têm descoberto. Não é isso? Esse tem aí, tá? A terceira pessoa do plural tem acento circunflexo, não esqueçam, ok? O pretérito mais que perfeito composto no indicativo ficou como? Eu tinha estudado, tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhas estudado, eles tinham estudado, tá? Foi, eu tinha aprendido, tu tinhas aprendido, ele tinha aprendido, a mesmo, né? Mesmo paradigma. Nós tínhamos aprendido, vós tinhas aprendido, eles tinham aprendido. Eu tinha descoberto, olha aí, ó. Tu tinhas descoberto, ele tinha descoberto. Isso, nós tínhamos descoberto, vós tinhas descoberto, eles tinham descoberto. E o futuro composto do indicativo ficou: eu terei estudado, tu terás estudado, ele terá estudado, nós teremos estudado, vós tereis estudado, eles terão, com a o til, estudado, ok? Eu terei aprendido, tu terás aprendido, ele terá aprendido, nós teremos aprendido, vós tereis aprendido, viu? Eles terão aprendido, esse terão também com a o til. E por final o verbo descobrir, né? Eu terei descoberto, tu terás descoberto, ele terá descoberto, nós teremos descoberto, vós tereis descoberto, eles terão, com a o til também, descoberto. Ok, pessoal? Então eu trouxe esse modelo aqui para vocês. Vamos prosseguir. Bom, formação da locução verbal. Vamos encerrar falando sobre a formação da locução verbal. Bom, pessoal, a locução verbal ela é formada pelos verbos auxiliares mais o infinitivo, terminação do verbo com R, ou no gerúndio, terminação do verbo com NDO. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Estava lendo o jornal e o aluno finge entender o assunto. No primeiro exemplo, eu tenho a locução verbal formada pelo verbo auxiliar estava, né? Mais o infinitivo, perdão, mais um verbo no gerúndio, que é o verbo ler, lendo, com terminação NDO. Então, estava lendo o jornal. Eu tenho uma locução verbal aqui dentro. O segundo exemplo, o aluno finge entender o assunto. Eu tenho aqui a locução verbal formada pelo verbo auxiliar, né? Que no caso aqui, ó, está no infinitivo, perdoe-me, é o verbo fingir, perdoe-me, é o verbo auxiliar fingir, né? Mais o infinitivo do verbo entender, que se apresenta com a terminação R. Então, o aluno finge entender o assunto. Então, o que vocês podem observar? Que é no segundo verbo, tá? O verbo de ação aqui, ó, ler e entender, nós temos que ficar ligados. Esses verbos, eles podem se apresentar tanto no infinitivo quanto no gerúndio, ok? Observações. Primeira, o verbo auxiliar e o verbo principal podem estar unidos por uma preposição também. Ok, pessoal? Exemplos. Os jurados têm de tomar uma decisão. João entrou a falar alto. Ou tenho de ir hoje. Perceberam a preposição no meio? Também. Segundo, a locução pode ser composta por mais de 2 verbos. Sim, observem aqui um exemplo. Você não deveria estar usando essa máscara. Deveria estar usando. Olha aí, ó, minha locução composta por mais de 2 verbos. Eu tenho quantos verbos? 3. Perfeito. Ok, pessoal? Bom, terminamos aqui, né, as nossas aulas 14 e 15. Fizemos uma pequena revisão do que vocês já estudaram anteriormente em outras séries. Ok, meus amores? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!